Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais uma conversa sobre inclusão, né? Hoje discutindo, de forma mais específica, a educação musical e o autismo, certo? Estamos aqui com a Liana Monteiro e com a Kalinka Cordeiro. Já já eu vou apresentá-las com mais calma, né? O título de hoje, né, desse momento, é Yemboe, que é um termo do Tupi, que se refere a aprender, a aprendizagem, certo? E aí tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Devo dizer, antes de apresentar nossas convidadas, que essa é uma iniciativa do setor de musicografia Braille e apoio à inclusão da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, estão conosco online também os monitores do SEMBRAIN, né, do setor de musicografia, e também dos projetos que integram aí o programa Esperança Viva, que são os projetos mais voltados à educação musical inclusiva no âmbito da Escola de Música da UFRN, certo? Agora apresentarei as nossas convidadas de hoje. Sejam bem-vindas, tá? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Está tudo tranquilo aí? Tudo bem. O período está tranquilo, conturbado, né? Mas a gente vai levando, né? Sim, Bom, com certeza. olha só. A Liana Monteiro de Araújo é natural de João Pessoa, Paraíba, né? Licenciada em Música pela Escola de Música da UFRN. Ela é especialista em saúde mental com ênfase em transtorno do espectro autista pela Faculdade Inesp, que é o Instituto de Educação Superior. Ela também é mestre em Educação Musical pela Escola de Música da UFRN. A Liana é educadora musical, pianista e correpetidora, e tem experiência na área de performance, regência coral e ensino de música, com ênfase na educação musical e ensino de piano, né, tanto individual quanto em grupo. Atualmente ela gerencia a Escola 4x4, Música, Arte e Cultura, né, que é um espaço que oferece aulas de música, artes visuais e teatro. Ela também atua em projetos de extensão da Universidade, né, Federal do Rio Grande do Norte, como colaboradora do projeto de extensão Som Azul, que é um grupo de musicalização de pessoas com transtorno do espectro autista. Muito bem-vinda, Liana. Obrigada, tá? Obrigado por esse momento, né, pela tua disponibilidade. Imagina. Luana Kalinka Cordeiro é mestranda em Música, Educação e Sociedade pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é pós-graduanda em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual pela CBA of Miami. Ela é pós-graduada em Ensino de Música na Educação Básica pela Escola de Música da UFRN e possui graduação em Música, licenciatura, né, licenciada em Música, também pela UFRN. Atualmente ela trabalha como professora de Música e Educação Especial no Conservatório Pernambucano de Música, aqui em Recife, e é professora substituta de Música no Colégio de Aplicação da UFPE. A Liana tem experiência, a Luana Kalinka, né? Desculpa. A Kalinka tem experiência na área de artes, com ênfase em educação musical especial, e atua principalmente nos seguintes temas, né? Educação especial e inclusiva, educação musical e autismo. Bem-vinda, Kalinka. Obrigado, né, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Bom, foi combinado previamente, gente, que cada uma das nossas convidadas terá em torno de 12 minutos, entre 12 e 13, né? Até uns 15 minutos, eu acho que fica tranquilo. E aí a fala delas vai ser muito orientada para o objeto de pesquisa, né, nos seus respectivos cursos de mestrado, né, nas suas pós-graduações, que elas vêm estudando agora e tal. Sei que é um tempo muito curto, né, assim, para trazer tanta informação, né, o objeto de pesquisa é sempre muito detalhado, sempre muito analisado, né, por muito tempo e tal, mas aí de repente a gente pode pensar nos detalhes, né, e em conversar outros tópicos no segundo momento da conversa, tá, após essas falas iniciais de vocês. E aí convido a todos aí que estão acompanhando, né, a fazerem suas perguntas, né, interagirem com a gente no chat, no YouTube, e também nos grupos do WhatsApp, em contato com a Agamenon diretamente, né, também com a professora Catarina e com a Elizabeth, né, que integram a coordenação do SEMBRAE, que também estão nos acompanhando nesse momento, certo? Então, também conversamos inicialmente que a Liana irá iniciar os trabalhos. Então, Liana, a palavra está com você, tá? Fique à vontade. Muito obrigada, Davi. É o David. Kalinka, eu acho que a gente devia fazer uma dupla sertaneja, cara. já tá virando dobradinha, né, nas lives, a presença das duas, né? E principalmente quando a temática envolve autismo e música, a gente acaba chegando junto em algum lugar, né?
Isso é uma coisa muito, muito gratificante, né? Poder compartilhar das nossas experiências, assim, a gente vai ter muita história para contar, né? Mais para frente, quando a gente tiver velhinha, que a gente construiu essa trajetória meio que lado a lado, né? E a experiência de Kalinka realmente se funde, eu acho que vai ser interessante de ouvir também, né? O olhar das duas de um mesmo recorte, né? De um mesmo universo de pesquisa. Acredito que Kalinka também navegou e foi quem inspirou, na verdade, o grupo de colaboradores que hoje participam, né, como voluntários lá do Som Azul. E para falar um pouco assim da pesquisa realmente que a gente desenvolveu na pós-graduação, eu tenho que voltar um pouquinho para falar um pouco da motivação, né? O que foi que me levou a entrar nesse universo da música e educação especial, né? Ou educação musical inclusiva, se a gente quiser dar um termo mais apropriado. Então, quando eu ingressei na pós-graduação, a gente entra com 1000 ideias na cabeça, mas a ideia inicial era, eu atuava em escolas particulares aqui da Grande Natal, né? Da cidade de Natal, e lá tive a oportunidade de me deparar com alguns alunos com deficiências diversas. Eu dava aula para alunos de 5º ano, do ensino fundamental 1, e lá na escola tinha uma terapeuta ocupacional que volta e meia me solicitava, me perguntando se eu não poderia acompanhar algum aluno que estava nos corredores sem ter o que fazer, literalmente. Os mediadores não tinham muito manejo e a escola não tinha muitas opções para oferecer a esse aluno, como currículos adaptados, né? Ou um próprio ambiente ou uma sala com recursos multifuncionais para que esse aluno pudesse desenvolver seu conhecimento. Então, a sala de música me parecia mais atrativa no momento. Então, quando eu ingressei na pós-graduação, a ideia era afunilar ou aprofundar um pouco mais dessa experiência que eu desenvolvia lá na escola, que era a adaptação de materiais em música para o ensino de pessoas com deficiência. Esse foi o tópico inicial quando eu ingressei. Nas rodas de conversa, né, que a gente desenvolve ao longo do desenvolvimento da pesquisa, os próprios colegas, né, de mestrado me falavam: nossa, você conhece muito mais do universo autista do que de outras deficiências. Por que não embarcar nessa jornada, né? E aí eu falo por que esse tema mais específico de autismo me pega, assim, de maneira mais forte, né? Pelo fato de eu ter uma filha com autismo. Então, Cecília foi diagnosticada com 2 anos e meio, e ao longo desses 12 anos, ela já tem 12, a gente vivenciou várias experiências, né? Desde a descoberta do diagnóstico até a vivência com terapeutas e profissionais diversos. Então, isso também me deu bagagem, uma certa responsabilidade também para desenvolver o tema dentro da minha área, né? Já que era uma coisa nova, pelo menos na UFRN, alguém pesquisar na pós-graduação um tema voltado para educação musical especial. Então, eu topei a parada. A princípio, fiquei um pouco receosa, exatamente por conta dos desafios de envolver a área, pessoas com deficiência, ao mesmo tempo que eu iria investigar um processo de interação entre mãe e filho. Então, ficou aquela berlinda de: será que eu não estou pesquisando psicologia ao invés de música? Esse era o porém. Inclusive, meu orientador falava isso: nossa, seu trabalho está ótimo para apresentar numa banca de psicologia. Esses foram os primeiros pareceres, né, quando eu descrevia o meu relato. Mas a ideia surgiu, então a pesquisa se tornou, foi engrossando o caldo e ficou exatamente para investigar a aprendizagem de pessoas com autismo por meio da interação mãe e filho. Então, era investigar se a interação das mães promovia algum tipo de benefício para o aprendizado musical de pessoas com autismo, né? Então, assim, a metodologia, enfim, o que foi que a gente foi construindo. A gente foi conhecer o projeto, na época eu não participava do Som Azul, fui conhecer o projeto numa reunião de monitores até, conversei com Kalinka inicialmente, e depois fizemos uma roda de conversa. Eu acompanhei um dos planejamentos deles naquele semestre, que era exatamente em segundo semestre de 2016,
E naquele semestre eu pude ter acesso às fichas dos alunos, do histórico, qual era o perfil de faixa etária. Então, para mim era tudo novo, e ela já vinha desde 2012. Então, assim, tinha uma bagagem já acontecida no projeto, e eu estava chegando, caindo de paraquedas. E não ia investigar inicialmente os meninos. Na verdade, eu estava de olho no que as mães estavam fazendo lá dentro, né? Esse era o recorte principal. E por que eu queria observar isso? Porque a gente, como mãe de uma pessoa especial, a gente se depara indo para vários universos, indo para vários ambientes, para várias terapias, onde só o indivíduo, digamos assim, que tem a deficiência, digamos, é atendido. E quando eu falo atendido, não é que ele entrou na sala e foi atendido. Atendido é em toda a rede de suporte, psicologicamente falando, terapeuticamente falando. Então, a mãe fica meio de fora e não participe, e às vezes é uma das pessoas que mais precisam dessa rede de suporte. E às vezes é colocada em segundo plano, às vezes elas realmente precisam apenas de alguém para conversar e não tem nem esse suporte mínimo, né? Que dirá ter alguma orientação no manejo ou em alguma habilidade que ela possa desenvolver para auxiliar o seu próprio filho, no qual ela passa bem mais tempo do que qualquer terapeuta. Então, esse foi o universo inicial. Eu escolhi, então, pessoas que já participavam do projeto, por meio desse questionário, que foi uma filtragem rápida para saber as mães que já tinham experiência e quem não tinha experiência. Então, eu peguei quatro duplas, digamos assim, que na minha dissertação eu chamei de díade, 2 do módulo 1 e 2 do módulo 2. Que lá no Som Azul a gente meio que separa exatamente pelo grau de comprometimento do transtorno do espectro, né? Do autismo. Então, 2 eram um nível mais moderado e 2 um pouco mais severo na apresentação do transtorno. Inicialmente, então, foi feito esse questionário, com base nas fichas que Kalinka me apresentou na época, para eu selecionar quais seriam essas duplas. Em seguida, a gente aplicou, na verdade, eu filmei algumas aulas, fiz alguns registros, e lá na minha dissertação ficou como análise da imagem em movimento, ou seja, eu ia investigar, depois da experiência acontecida, se meu olhar como pesquisadora conseguia encontrar algo ou algum comportamento que a mãe realizasse, né, em direção ao seu filho que beneficiasse sua aprendizagem. Teve outra entrevista semi-estruturada, que foi feita também em vídeo com as mães. Aí essa entrevista a gente categorizou lá como análise de conteúdo, ou seja, os temas que as mães iam me trazendo nas suas falas fizeram parte dessa análise, né, posterior. Então, foi questionário inicial, questionário pré-pesquisa, que a gente chama, imagem em movimento, ou seja, imagens gravadas, um questionário semi-estruturado, e, em seguida, para terminar essa análise, foram aplicadas 2 escalas. Uma escala para avaliar a aprendizagem do indivíduo escolhido, e o outro para avaliar o nível de mediação que a mãe realizava, ou que a mãe imprimia eu não vou dizer criança, porque são todos adultos, no adulto, né, no aluno com autismo, certo? Então, eu estabeleci esses critérios, na verdade, na parte de música foram 3 critérios, na verdade não eram exatamente critérios, eram as atividades específicas que a gente costumava realizar com mais frequência, que era leitura e execução musical, apreciação e prática de conjunto. Foram esses 3 critérios musicais. Então, eu avaliava a experiência da criança antes, ou do aluno antes da pesquisa, que eu chamei de fase, seria uma fase pré-pesquisa, e depois eu avaliei, após a pesquisa realizada, se teve alguma mudança ou se teve algum ganho nesses aspectos que foram selecionados. Já na parte da investigação da mediação das mães, eu usei uma escala agora eu não vou me recordar do nome da criadora. Chega, daqui a pouco eu me lembro.
Ai, Jesus, me fugiu agora. Sabe aqueles brancos que dá? Mas daqui a pouco lembra. Mas foi uma pesquisadora não brasileira que ela desenvolveu uma escala que media mediação entre alunos em sala de aula, entre professor e aluno. E aí, aos poucos, no Brasil, no Departamento de Educação, mais especificamente, essa escala foi sofrendo adaptações para que fosse também aplicada em outros contextos. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esses critérios, então, o critério era... vou dar um exemplo, né? Elogiar o filho quando ele faz uma coisa legal, pegar na mão do filho para poder ajudar e mediar diretamente, realizar gestos ou expressões quando, enfim, o filho realizar algo satisfatório. Então, eram critérios realmente de mediação ou reações que eu conseguia observar nas mães. Então, o que a gente observou foi que alguns alunos tinham ganhos e outros não tinham. Aí, até na hora da defesa, as professoras perguntaram assim, mas você acha mesmo que é seguro você analisar um comportamento tão subjetivo, né? Porque, enfim, mediar realmente a gente acaba mergulhando nesse universo um pouco mais subjetivo e eu de certa forma, estava julgando se uma mãe foi melhor do que a outra no sentido da mediação, né? Se uma foi mais satisfatória, se uma conseguiu se envolver mais com o filho e a outra não. Mas aí o que eu respondi para elas é o seguinte: o que eu estou fazendo não é uma comparação, é apenas uma avaliação diagnóstica do que eu vi. Eu aqui não tô comparando, nem estou pareando as duas que mais foram bem-sucedidas ou não, ou se os filhos se desenvolveram de maneira satisfatória. E também não era o meu objetivo, que é até um cuidado que a gente tem que ter quando está pesquisando, de ficar buscando sempre resultados positivos, né? Às vezes, na nossa pesquisa, a gente descobre algumas coisas que não são muito legais, mas que tem que ser relatada lá também, né? Então, são as partes, digamos, da nossa constatação. Nossa, eu pensava que ia dar tudo, né? 100%, todo mundo ia se dar bem, mas no final você descobre que não é tão redondinho assim, porque são indivíduos diferentes e os resultados, naturalmente, seriam diferentes, né? Mas, assim, de maneira geral, a pesquisa serviu para motivar as mães a aprender música, né? Para ensinar seus filhos em casa. O objetivo principal era esse, promover mais oportunidades de interação entre as famílias, porque realmente as mães ficavam um pouco reclusas. Algumas, no período que eu iniciei a pesquisa, nem entravam na sala ou, quando entravam, ficavam inertes, só observando de fora. E foi uma oportunidade que elas tiveram realmente para botar a mão na massa e aprender algo novo, né? Até para o seu próprio bem-estar. Então, gerou bem-estar para a família, porque elas promoviam esses momentos em casa. Então, gerou pelo menos um momento durante a semana que elas podiam compartilhar música com os filhos, ouvir música, tocar. E gerou também essa parte social, né? A sociabilidade também se ampliou. As redes de suporte também foram ampliadas. Então, no geral, a pesquisa foi isso aí. Agora, tiveram vários desafios, né? Os desafios humanos era a questão da frequência, era realmente conseguir observar numa linha contínua esse desenvolvimento. Os outros desafios é que depois que a gente escolhe as pessoas que vão participar da pesquisa, aí o orientador fala assim, nossa, mas você escolheu meninos com idades diferentes. Aí você fala, ai meu Deus, eu nem pensei nisso, né? São as problemáticas que vão surgindo para vocês perceberem assim que a gente não é tudo flores, né? Não são tudo flores. Uhum. Outra coisa que aconteceu, os níveis de comprometimento dos meninos, eu tentei deixar mais ou menos equilibrado. Só que um dos meninos escolhidos tinha uma comorbidade que nenhum outro tinha. Então, isso também poderia gerar um resultado diferenciado em virtude disso. Né? Então, foram essas questões todas que foram sendo pontuadas lá na Berlinda, né, no dia da defesa, e que geraram depois questionamentos
posteriores, enfim, na hora de redigir a correção, a versão final, que hoje eu faria diferente. Se eu fosse, se eu fosse eleger o meu público, eu já escolheria de uma forma diferente, baseado, enfim, nessas questões que elas pontuaram, né? Então, acho que é isso, entrelaçando a pesquisa, né, coisas que eu vinha desenvolvendo, que era a experiência escolar, depois migrando para o universo autista, que teve a ver com o meu universo familiar, que acabou gerando uma pesquisa, e hoje, como fruto dessa pesquisa, eu continuo no Projeto Som Azul, como voluntária, colaboradora MOR, né? E já gerando outros frutos aí, motivando a galera que está chegando depois aí da gente. E tenho um grande prazer de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Show. Muito obrigado, Liana. Ouviremos agora a Kalinka na sequência. Olá, gente, boa noite. Eu quero agradecer o convite. Faz tempo assim que eu não interajo muito com o pessoal do projeto. Se bem que eu interajo muito com Liana e Rayane, e as meninas, principalmente a equipe do Som Azul, porque quem faz parte do Som Azul fica eternamente, né? Dá um gritinho aí. Então, a UFRN, a Escola de Música da UFRN, foi a minha escola e praticamente minha casa durante alguns anos. E foi onde eu comecei minha pesquisa referente a autismo, né? Num estágio, eu me deparei com uma aluna que não era nem da turma que eu estava estagiando, mas ela sempre fugia, ela estava sempre correndo pela escola e entrava na sala que eu estava fazendo alguma atividade, participava da atividade e saía. Então, no início da graduação, eu pensava em escrever sobre adaptações de materiais e jogos referentes à música. E acabou que foi meio que virando um pouco sobre adaptação e de materiais para aula de música para pessoas com autismo, né? Então, eu me deparei com essa aluna, não sabia o que era autismo na época, perguntei para a coordenadora, e nem elas sabiam na época o que era, mais ou menos, mas eu acabei me aprofundando, me apaixonando pelo universo do autismo. Então, numa disciplina com a professora Catarina Shin, de Música e Educação Especial, eu resolvi me aprofundar mais ainda e já joguei a cantada nela para saber se ela queria ser minha orientadora. Aí foi que começou. Comecei realmente a ativa, né, na área. Depois eu comecei a participar eu fazia pequenas intervenções relacionadas à educação musical na APARNE, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte. Só que chegou uma época que, por mais que as minhas intervenções tivessem todo o objetivo de educação musical, costumavam me confundir com musicoterapeuta. E eu relatando isso para a professora Catarina, foi logo na época também que o projeto Esperança Viva estava chegando na escola de música, o projeto de extensão, e ela convidou para eu levar os meninos da Parne para a escola de música. E foi aí que foi surgindo, foi crescendo, o que é hoje o projeto Som Azul, de musicalização e autismo, né? Me apaixonei por esse universo, me aprofundei, fiz minha monografia em cima da área, fiz também o meu TCC da especialização em educação musical na escola básica, também sobre educação musical para pessoas com autismo. Ainda continuo escrevendo um pouco sobre o assunto e em 2017 eu passei no mestrado em Recife, em música, educação e sociedade. Então, tive que me mudar para Recife, abandonei um pouquinho o Som Azul. Só que em Recife eu acabei me deparando com uma realidade totalmente diferente. A escola de música ela tem um perfil que é super pioneiro na área da educação musical especial e inclusiva, porque tem um espaço,
tem a oportunidade dos alunos se inserirem nesse projeto, pesquisarem ali dentro, tem todo um local e indivíduos para a gente observar, estudar, fazer parte. E na UFPE não tinha. Então, foi o primeiro impacto. E na minha especialização, no meu mestrado, que é Música, Educação e Sociedade, o foco principal era mais a parte da sociologia, então ficou um pouco complicado eu nesse espaço, e com professores que eram de diversas áreas, não tinha só da área de música, então eram professores de antropologia, etnomusicologia, sociologia, informática, e eu fiquei nessa confusão, porque acabei indo para um orientador que é da área de informática. Então, meu orientador, na verdade, ele é do setor de informática da UFPE, e ele faz parcerias criando softwares referentes à educação musical. Então, ele cria jogos, ele cria trilhas sonoras. Então, acabaram me jogando para ele, nem ele sabia por quê, mas eu fiquei sob orientação da professora Viviane Louro. Então, conseguiram fazer essa parceria que ficou uma mistura interessante. Só que no início... Ficou chique. Só que no início foi bem conturbado, porque o meu projeto inicial, que era falar sobre a aprendizagem da pessoa com autismo, usando como referência a experiência no Som Azul, não deu certo porque eu tive que me mudar para Recife e acabei tendo que abranger mais, porque como a pesquisa era também referente à sociologia, eles achavam que era muito focado, então eu tive que abranger mais minha pesquisa, e ela acabou se tornando, na verdade, um mapeamento sobre as universidades federais do Brasil, mais focado nas licenciaturas em música das universidades federais, e nessas licenciaturas em música, quais apresentam disciplinas relacionadas à educação musical especial ou inclusiva. Então, acabei estudando esse mapeamento, acho que eu nunca li tanta grade curricular de todas as universidades federais do Brasil. Então, foi uma descoberta bem interessante, porque, a princípio, o meu argumento era que o MEC, né, em 2015, na rede pública apresentavam 37 milhões de alunos. E se usar que, pelo menos há um tempo atrás, eu não sei como está realmente atualmente, a cada 59 crianças, uma era autista, então dá um cálculo de aproximadamente 600 mil crianças, alunos, enfim, pessoas com autismo na educação pública. E isso é preocupante, porque a gente não tem profissionais preparados. Eu foquei no ensino de música, mas aí eu fui pesquisar, na verdade, sobre o preparo do profissional de música na licenciatura para lidar com esses alunos com deficiências. E a gente percebe que é bem preocupante, na verdade, só 27,3% das universidades federais do Brasil apresentam disciplinas de música e educação especial. Então, são dados preocupantes, a gente está no caminho bem no início. A UFRN é pioneira, nossa, acho que eu vivo fazendo propaganda da UFRN, que é um espaço incrível e dá super oportunidades. Então, eu tenho orgulho de ter feito parte do início também de todos esses projetos. E atualmente eu estou me deparando, eu tive que fugir um pouquinho do foco no autismo, porque eu entrei para o Conservatório Pernambucano de Música, eu sou professora lá, e eu sou do Núcleo de Educação Musical e Inclusão. Então, eu atendo todos os alunos com deficiência do conservatório. E acabo tendo que fazer a orientação dos professores também, principalmente agora, em tempos de pandemia, que esses alunos estão tendo mais crises em casa, e os professores não estão acostumados, os alunos não estão acostumados, então é um momento de aula com os alunos e momento para trabalhar também com os professores, um pouco sobre como lidar com esses tempos difíceis, né? Então, eu ainda não defendi, teve
meu orientador precisou se afastar um tempo, eu precisei me afastar um tempo, teve minha gravidez, e então, assim, eu ainda tô esperando, na verdade, eles darem a resposta de quando vai ser a defesa, porque ainda está tudo parado por lá, ainda não tem previsão, e a gente está aguardando, só falta isso. Eu sou quase mestre, que nem o antigo ministro da Educação. Mas é isso, gente. É um pouco da minha experiência, eu ainda estudo muito autismo, muito por interesse e sempre ter escrito na área. É claro que a minha realidade não é mais só sobre autismo, acabou abrangendo muito, e no conservatório, principalmente, eu tive que pegar todos os alunos com deficiência visual, então eu meio que virei professora de musicografia Braille no conservatório, e agradeço a toda a minha experiência no Esperança Viva, porque eu aprendi tudo com vocês, mas toda sexta-feira eu estou fazendo lives sobre autismo, e Liana já participou, Rayane, Joyce, então tem um pessoal da Escola de Música que tem participado das lives, e eu convido também referências na área. E é isso, acho que não sei muito o que falar. Talvez algumas perguntas ajudem, né? Aí a gente vai ter o momento seguinte. Muito obrigado, tá, Kalenka, pela tua explicação, né, pela explanação do que você vem trabalhando aí no mestrado, já finalizando, né, já semi-mestra. Então, desde já a gente já deseja, né, um bom trabalho, uma boa apresentação, vai dar tudo certo. Gente, achei muito interessante as exposições de vocês, e elas vão dialogando com algumas, né, áreas de conhecimento, aí, com algumas discussões já muito pujantes, né, no campo da música e inclusão, e da inclusão, né, educação especial, inclusive de forma mais abrangente. Se a gente vai pensar assim nos principais espaços, né, da vida do sujeito, né, do ser humano, se for pensar na família, na escola e no trabalho, né, vocês estão passeando ali muito, né, assim, de forma com muita propriedade, né, para esses espaços. A família vem como, de repente, é a principal motivação, né, ou a inquietação de Liana né, pelo fato, né, de ter uma filha com autismo, né, de repente foi o estalo que veio em algum momento de fazer esse diálogo também com essa atuação dentro de sala de aula e como a interação, né, dessas crianças, desses alunos com a família vai influenciar ali na formação da música. E aí é complexo e é desafiador, né, porque você tem um fenômeno ali que vai ser muito subjetivo, como a Liana colocou, e aí esse processo de pensar em indicadores, né, em pistas, assim, o que é que você vai coletar ali, né, da prática, que dê uma noção de que o que é que vai influenciar ali de forma mais diretiva é bastante desafiador mesmo, né? E achei muito, muito rico. Lembrei muito do teu relato lá naquela mesa redonda, no encontro sobre música e inclusão, né? E aí ficou muito marcada aquela exposição minha. Tem muita gente chorar naquele dia, viu? Foi mesmo, olha só. Depois vieram me falar. Eu já choro só a manteiga derretida, mas realmente foi uma exposição que de tantos anos depois o pessoal ainda fala que foi muito marcante. A gente está feliz. Foi muito marcante, muito interessante mesmo. E aí a Kalinka já traz um aspecto que a gente sempre está discutindo também, né, nesses momentos de conversa, que é o seguinte, olha, poucos professores vão ser preparados para lidar com a inclusão dentro de sala de aula, né? Então, você pensar nisso, assim, tá, ok, vamos para os marcos regulatórios aqui dos planos de curso, né, os planos de curso das licenciaturas em música, como é que isso está sendo pensado de forma mais estratégica, né, ou como é que isso está sendo abordado nas grades. E é de uma importância gigante, porque você está pensando aí na formação, né, desses profissionais que vão estar na linha de frente, que, embora a gente saiba, né, que a inclusão é um direito, né, no ambiente escolar é um direito do cidadão, né, previsto na Constituição de 88, mas a gente sabe que para o professor também é muito desafiador, porque o suporte, né, que deve ser dado muitas vezes, né, não é dado, né, inclusive na sua formação. E aí, no momento prévio, ele está lá na sala de aula, né, mas antes disso, né, como é que ele vai se preparar para lidar com esses alunos? Então, acho muito, muito interessante nessa perspectiva. E aí, queria fazer uma rodada de perguntas. Seguinte, queria que vocês falassem um pouco mais, assim, um pouquinho mais, coisa de 2 ou 3 minutos, sobre os resultados, de forma mais direcionada.
A Liana mencionou, né, que analisou 2 alunos com um nível mais severo e 2 alunos com um nível mais moderado. Queria que ela comentasse um pouco como se deu que resultados foram mais particulares a cada um desses grupos, né, essas duplas. Queria que a Alenka falasse, né, sobre os resultados que estão, as evidências, né, para onde apontam nesse sentido, para onde se precisa avançar, mais ou menos, tal. E se der tempo para essa primeira rodada, queria que vocês mencionassem também de que forma esses resultados foram, de repente, ali reorientando as práticas dentro de sala de aula, né, dentro, de repente, dos projetos de extensão. Então, se, né, se as falas puderem contemplar também esse lado aí, seria bem interessante. Começamos Kalinka, por... quer começar? Tanto faz. O sorteio foi você, vá. O sorteio fui eu, tá bom. Então, na minha pesquisa, deu, né, esse resultado de 27,3% das universidades federais do Brasil possuem disciplinas de licenciatura em música relacionadas à educação musical especial ou inclusiva. É pouquíssimo ainda, é um pouco assustador, porque, como eu disse antes, né, tem em torno, só autistas, né, na educação pública tem em torno de 600 mil alunos. Isso sem contar as escolas particulares, isso sem contar as outras deficiências. Então, foi meio impactante, e a própria UFPE, no final, assim, quando saíram esses dados, eu, em conversa com a Viviane, a gente percebeu que até na própria UFPE, no próprio Centro de Artes e Comunicação, né, que é o CAC, que é onde o Departamento de Música está inserido, não tinha tantos projetos de extensão relacionados à inclusão. Então, eu, como professora substituta da UFPE, e a Viviane, né, já como professora efetiva, a gente criou o projeto de extensão chamado Todo Tom, e que é um grupo de extensão, uma banda com pessoas com deficiência. Então, a gente tem alunos tanto da graduação quanto da comunidade externa e, principalmente, alunos até do conservatório. A gente fez uma parceria com o Conservatório Pernambucano de Música, que cedeu, então, eu como professora também lá na UFPE e conservatório, a professora Daniela Genuíno, do Conservatório Pernambucano também, que atende os alunos com deficiência, e a Viviane. Então, a gente se juntou e levou alguns alunos do conservatório para lá. Então, são pessoas com deficiência visual, são pessoas com síndrome de Down e autismo. E tem essa banda. Está bem no início o projeto, então a gente não tem muitas gravações, não tem muitos resultados. Mas foi um resultado bem interessante. A partir daí, o Departamento de Música começou a repensar. Depois dos dados dessa pesquisa, eles perceberam que na própria licenciatura em música, não tem, na própria grade curricular da licenciatura em música da UFPE, não aparece disciplinas relacionadas à educação musical especial e inclusiva. E olha que Viviane Louro está lá. Então, assim, as disciplinas estão lá dentro, ela aborda as disciplinas dentro da disciplina de metodologia em educação musical. Então, tem a parte que ela fala um pouco sobre neurociência da música, e tem a educação musical inclusiva, mas não tem a nomenclatura específica. Então, a partir daí, as coisas começaram a mudar. Eles estão mudando a nomenclatura agora, depois dessa pesquisa. Então, já é um resultado bem legal. Pelo menos o local já foi assim, a própria universidade, a partir dessa pesquisa, percebendo que precisava consertar determinadas coisas. E, com isso, também, a gente começou a estudar também a saúde mental do estudante. Então, surgiu o projeto, a professora Viviane Louro criou o projeto ProBem do CAC, que aí aborda mais a saúde mental do estudante de música. Então, tem palestras e tem psicólogos lá para atender os alunos que apresentam transtornos de ansiedade, depressão e outros transtornos afetados pela vida acadêmica, né, o estresse da vida acadêmica. Então, foi um resultado local, fora esses dados, mas eu acho que as universidades estão se encaminhando. Eu entrei em contato com algumas universidades
e elas disseram que estão criando, ainda não está na grade, mas elas já estão criando, já estão repensando, já estão pesquisando sobre como abrir essas disciplinas. Sim. Só uma pergunta, Kalinka. Nesse caso, foram consideradas as disciplinas obrigatórias apenas ou também as Não, optativas e eletivas? eu abrangi todas as disciplinas na licenciatura em música que abordassem como tema principal a música e educação especial ou inclusiva. Então, foi geral. Sim. Liana? Vamos lá. Rapaz, só nessas conversas que a gente descobre, né? Kalinka anda aprontando em Recife, viu? Não é? Parabéns, Kalinka. Muito feliz por você. Bom, no caso da minha dissertação, os resultados obtidos, eles não geraram um resultado em curto prazo, digamos assim, né? Como foi um trabalho de observação, como eu falei, os dados foram mais de caráter qualitativo, então tem essa questão da subjetividade, né? E como foi uma observação de apenas um grupo restrito, dentro de um grupo enfim, de mais de 30 famílias, eu escolhi 4, então é um percentual muito pequeno para que eu pudesse dizer que isso era uniforme em todo o grupo, enfim. Mas, de certa forma, isso gerou um comportamento diferente em nós, como monitores atuantes, para que a gente realmente chamasse as mães ou os pais e cuidadores, inclusive os profissionais que costumam acompanhar as aulas, né, nos momentos de intervenção, para que houvesse realmente um engajamento diferenciado. Então, sempre que a gente realizava as atividades, as explicações, a gente tentava ser o mais claro para as mães também. Então, de certa forma, a gente se tornou um multiplicador para educadores musicais para a família. A gente o nosso olhar foi um pouco ampliado, né? A gente deixou de olhar apenas para os alunos participantes e passou a olhar para todo mundo que estava dentro daquela sala. Eu acho que a diferença do olhar impactou no processo de atuação da equipe, como um todo, né? Parte das atividades que foram realizadas no processo de pesquisa, né? Tanto na fase inicial de pesquisa quanto na fase pós-observação, né? Da análise, foram fruto das pesquisas da Joyce. E eu usei muito material também. Joyce, na época, investigava adaptação de materiais utilizando cores ou elementos coloridos, enfim. Então, a gente aplicou muitas dessas atividades na nossa análise. Na verdade, as filmagens eram feitas com base nos planejamentos e aulas que eram realizados como de costume. Eu, como pesquisadora, não interferi tanto no direcionamento das atividades, apenas fui observar qual era o impacto que a mãe envolvida tinha na aprendizagem do filho. Então, assim, foi muito legal porque houve meio que uma interconexão. A outra pesquisadora também, a Rayane, investigou como é que os monitores processavam esse momento de planejamento para que a gente conseguisse alcançar os objetivos. Então, eu diria que dentro da minha dissertação, houve o projeto embrionário dos 2 TCCs, de Rayane e Joyce, e que impactaram a equipe, ou seja, com o olhar de como devemos planejar as atividades de forma a impactar toda a família, né, de forma que essa mensagem chegasse clara e eles pudessem multiplicar em casa essas atividades. E o outro impacto foi utilizar coisas que eram produzidas pela própria equipe, ou seja, a gente não foi buscar só materiais externos, mas a gente estava aproveitando itens ou adaptações que nós mesmos pensamos e realizamos e vemos que surtiu efeito e deu resultado. Então, eu diria que o projeto e a dissertação acompanhou o desenvolvimento da equipe Som Azul, né? Tanto que hoje a gente pode sair, né, Kalinka? A gente pode tirar férias e deixar lá com a galera. Já está a Alisson lá chegando, está a Adriano, está a Helena chegando junto. Então, tem uma equipe boa chegando e que exatamente está colhendo esses resultados, né? Desse novo envolvimento, de um novo olhar sobre o projeto ou sobre como deve ser a atuação do monitor, né? Que está pesquisando ou que está atuando dentro dos projetos de extensão. Então, eu diria que os benefícios
alcançados foram esses posteriores, né? Que foram além do período do recorte da minha dissertação. Muito bacana. Interessante observar que os resultados aí estão se debruçando muito sobre a prática, né? Estão influenciando ali diretamente a prática de vocês, né? Nos respectivos ambientes aí. Achei muito legal quando a Kalinka falou aí do processo, de repente, de institucionalização, né? E aí lá na escola de música foi meio que foi aos poucos, né? Também com a professora Catarina, e aí primeiro como disciplina optativa, né? Depois consolidando como obrigatória, né? Então, às vezes, né, precisa um pouco de paciência aí, de traquejo mesmo para ir consolidando essas disciplinas, aí vai ganhando espaço e vai ganhando público e vai difundindo, né? Mas a professora Catarina colocou aqui, antes, o Maurício Slabon fez uma pergunta, antes disso, só colocar uma consideração, que a maioria das universidades apresentam como disciplina na parte, né, da inclusão apenas a disciplina de Libras, né? Exatamente. Na minha pesquisa, eu não incluí Libras, porque eu só incluí as disciplinas de música especificamente, então relacionadas à educação musical, e inclusão, educação musical e educação especial. Eu só foquei nas disciplinas da grade de música mesmo. Sim, dentro das licenciaturas, né? Isso. E aí, Maurício Labão coloca que está com saudade de vocês, né? E vai deixar uma pergunta. Ele pergunta qual a visão de vocês sobre o impacto social e cultural que a criação dos projetos de extensão da Escola de Música, né, como os que acontecem na Escola de Música da UFRN, causa na sociedade. Impacto social e cultural desses projetos na sociedade. Não. Como que vocês É entendem gigantesco. Eu vejo que hoje o Sebrae, né, os projetos, enfim, que foram criados em virtude da iniciativa inicial de Catarina anos atrás, tornou a nossa universidade um referencial. Sim. Entendeu? Não só um referencial aqui na nossa cidade, mas você vai andando pelo Brasil aí, você vai conversando e vai vendo que o que a gente está fazendo, a gente não encontra em qualquer lugar. Então, realmente é algo diferenciado, feito com seriedade, né, com fundamento. Acredito que a turma tem se dedicado, produzido muitos artigos, participado desses eventos, fomentando, né, essas temáticas. E hoje, assim, quando se fala em apresentações musicais envolvendo pessoas com deficiência, o MUFRN, setor Sembraim. Se você for procurar famílias, né, que procuram a UFRN, né, nesse braço extensionista, que são direcionados pela KN, todo mundo chega na escola de música e encontra abrigo, digamos assim, né? Usar esse termo. Ouvi várias vezes Catarina comentando durante as disciplinas de música e educação especial que alguns cursos foram abertos porque vinham famílias procurar o setor de extensão ali da faculdade, achando que podiam matricular o filho em qualquer época do ano e não tinham conhecimento que havia esses cursos direcionados específicos a cada deficiência. E aí eram encaminhados. E outras situações chegavam pessoas que não tinham o curso aberto. Foi uma experiência até que a Catarina falou, que era uma aluna surda, que não sabia falar em Libras, né, ainda, e queria aprender violino. E ela disse que desenvolveu essa experiência em virtude do interesse e da procura dessa família, enfim, dessa pessoa, né? Então, assim, mostra como a gente está tentando se flexibilizando e tentando atender, em todos os casos, em todas as solicitações, pessoas que nos procuram. Então, o impacto que isso tem para as famílias, eu falo por mim, como pessoa que tem alguém com deficiência, é gigante. Você saber que alguém está olhando por você, saber que ali vai ter alguém que me entende, né? Esse, eu diria que é o impacto maior, o impacto social. E cultural, a gente já tem visto aí nos eventos, como os nossos grupos têm sido solicitados e feito a diferença, né? Já tão famosa aí, a banda Braille nem se fala. Né? Bombando. Além que acrescenta alguma Então, observação?
O impacto é tremendo. Eu acho que eu, por exemplo, sou um exemplo disso, porque eu comecei no Esperança Viva e Som Azul, e fui me aprofundando no Som Azul, e hoje eu não estou mais na escola de música, mas continuei pesquisando na área. Então, assim, tem muitos como eu, muitos alunos que se aprofundaram na área, que começaram lá no início e foram se aprofundando, e o Esperança Viva, o Som Azul, vai recebendo muitos alunos. Então, assim, quando eu falo de educação musical especial e inclusiva, é impossível não falar da referência que a UFRN, a Escola de Música da UFRN no Brasil inteiro. Então, assim, é um espaço que tem essa disponibilidade, que valoriza esse trabalho, e os alunos têm um bom preparo. Eu acho que, assim, das maiores referências do que eu já li, sobre a licenciatura, né, e educação musical inclusiva, a escola de música cede esse espaço, cede tudo para o aluno pesquisar. Então, assim, dá de mão beijada e para o aluno se aprofundar nisso, mergulhar nesse universo e sair um super profissional. Então, eu acho que a escola de música da UFRN é um cantinho que semeia muito pelo Brasil inteiro. Sim, muito bom. E é interessante essa questão dos impactos, porque vão para um campo muito que não tem como mensurar, né? Exatamente. Assim, é um impacto que vai muito para o campo subjetivo, mesmo embora, né? Você ainda pense, se for pensar de forma ali bem pragmática, mais positivista, tal, você vai pensar nos indicadores, né? Ah, olha, quantos trabalhos foram escritos ali, quantos foram publicados, né? Exatamente. Quantos alunos foram contemplados nos projetos de extensão, enfim. Mas aí vai para esse campo realmente de sementes, né? E de redes que aí a perder de vista, e que bom que seja assim, né? Assim, que sejam sementes que se espalhem cada vez mais. E aí eu queria saber, voltando um pouquinho para as pesquisas que vocês desenvolveram, eu queria saber quais foram os principais aportes teóricos e de literatura que vocês tiveram que se debruçar para dialogar, né, com o tema escolhido, né, tipo assim, onde é que eu vou me ancorar aqui para discutir a questão da formação dos professores, né, no âmbito da música e educação especial, e aí a gente vai identificar alguma lacuna, né, assim, que também fala, olha, meu trabalho se situa nessa brecha aqui, né, de repente, pretendo contribuir nesse aspecto. E aí também, da mesma forma com o Liano, né, qual a literatura aí, qual o aporte teórico aí sobre essa interação entre família e educação musical e pessoas com deficiência, o que é que já tem consolidado na área e o que é que vocês perceberam em termos de fragilidades também da literatura, né, de repente. Quem vai? Vai, Liana. Muito rápido, porque eu tô de olho nesse relógio aqui que fica andando muito rápido esse relógio. O assunto é bom, aí vai passando rapidinho. Vou tentar enxugar ao máximo. Como Tá a nossa temática envolve autismo, fatalmente a gente teve que mergulhar em referências também específicas sobre conceitos, sobre tipos de tratamento, porque é uma parte importante da pesquisa. Para quem vai ler o trabalho, ele quer saber sobre música, mas aí você inventou de botar autismo no meio, aí o cara vai perguntar, e o que é autismo? Quais são as formas de apresentação da deficiência, como é que se diagnostica, tem cura, não tem, quais são os tipos de tratamento. Então, tudo isso permeou o nosso trabalho, enfim, então foram referências de áreas distintas da música, e na parte da parte musical mesmo, eu encontrei referências específicas de pessoas também que avaliavam aprendizagem, ou ganhos de aprendizagem de crianças com autismo, mas não investigavam esse universo da interação familiar, investigavam só realmente a aprendizagem dos autistas, enfim, quando eram submetidos a uma experiência de ensino de música. Então, não foram tantas, eu também fiz um levantamento, como o Kalinka fez, no recorte que eu tinha feito, que era de 2012 a esse período de 2016, não foram tantas pesquisas. Quando a gente colocava a palavra-chave lá, autismo e música, encontrava geralzão, né? Mas quando
vinha específico, aliás, quando colocava educação especial, vinha bastante trabalho, mas quando colocava autismo e música, aí o número reduzia bastante. Então, realmente, assim, as referências mais recentes foram a Viviane, que é específica da área, junto com a Lisbeth Soares, que normalmente elas trabalham muito em parceria, né? Uhum. E uma dissertação específica que eu utilizei bastante foi a do Gleison, que é um rapaz de Minas, que foi ele que desenvolveu essa escala também de aplicação para avaliar a aprendizagem de 2 crianças pequenininhas com autismo, né, numa sala de intervenção. Enfim, então, eram específicas, as referências específicas da área, que eram essas mais recentes, que eram outras dissertações também, tem outros, eu não vou me lembrar do nome da maioria, mas, enfim, esses foram os principais, porque eram mais próximos do que eu vinha desenvolvendo, a Lisbeth e a Viviane, porque falavam muito sobre a aplicação de atividades, ou sugeriam tipos de atividades que poderiam ser avaliadas, e no livro também da Vivi tem exemplos de como você avaliar uma pessoa, né? Um estudante de música que tem uma deficiência, davam vários exemplos. Então, era uma boa fonte de pesquisa. E esse rapaz, ele me mostrou como avaliar essa experiência filmada, né? Como você pesquisar filmando enfim, investigar depois e analisar depois aquilo que você viu, estando dentro da experiência, porque acho que o grande desafio era eu estar participando do projeto, ali atuando, dando aula com os meninos, e tentar me retirar um pouco para ver, será que eu estou vendo direito mesmo? Será que é isso? Então, teve esse aspecto, né? Deixa eu me lembrar, teve mais alguma coisa que você falou? Foram as referências, principais referências e... Que se identificaram de lacunas, né, dentro dessa literatura. Eu acredito que as lacunas foram exatamente essa, pelo fato de não ter tantas pesquisas, pelo menos na época que eu estava pesquisando, isso era 2016 para 2017, pesquisas específicas em autismo e música. Tanto que nos eventos que se seguiram, se produziu mais artigos. Eu percebi que houve uma crescente, né, na produção, exatamente, eu acho que porque o período que eu estava pesquisando era o período que outras pessoas também estavam pesquisando no Brasil sobre o assunto, né? Então, foi exatamente o que eu não encontrei, que posteriormente surgiu, né, no cenário, mais pesquisas sobre uma temática específica. Bom, Alenka. Então, referente ao autismo, e acho que até deficiência em geral, é muito como Liana falou, foi mais Viviane e a Lisbeth, que acabei tendo mais contato nessa pesquisa. A minha pesquisa foi muito mais na legislação, então não teve tanta referência assim de fora, mas basicamente no foco de educação musical foi mais Viviane Louro e Lisbeth Soares. Sim. Do mesmo jeito, ainda é uma época que estão surgindo muitos trabalhos. Teve até a live que eu ando fazendo, que a Rayane participou, ela até mostrou um livro de uma moça que ela escreveu sobre música e autismo. Eu não estou lembrando agora o nome, mas tem recentemente um livro nessa área, né? Sim. Imagino que seja um caminho sem na volta. parte de... Desculpa, Davi, interrompi você. Não, pode falar, tranquilo. Pode seguir. Na parte que é específico, que é exatamente o meu olhada, que é a parte da interação, foi Vygotsky, que a gente pesquisou, né, que se debruça um pouco sobre isso, sobre essa questão do universo, né, da criança, como é que ele aprende, com a interferência de uma pessoa que a oriente, né, e teve um autor, eu me lembrei o nome da autora, que foi quem fez a adaptação da escala. É um cidadão chamado Helvin Fierstein, foi o criador da escala de mediação que eu apliquei, que avalia como é que as mães se comportam com seus filhos, e a Caroline foi quem fez a adaptação para, no caso, o inglês, né? E aqui na UFRN tem uma professora maravilhosa, que foi uma das bancas da minha dissertação, é a Débora Nunes. Débora Nunes. Que tem pesquisado profundamente sobre essa temática no Departamento de Fonoaudiologia e Educação,
e ela trouxe uma série de contribuições, foi quem me sugeriu várias coisas no qualificativo para que eu avaliasse realmente o período anterior à pesquisa, que era um dado que eu não tinha acrescentado, né, na pesquisa, e foi quem me sugeriu a Carol Litz, com essa escala de mediação, porque eu estava avaliando as mães, mas não tinha nenhum critério específico. Então, ela disse que você tem que aplicar alguma coisa, tem que ter algum grau de medida, nem que seja subjetivo. E é o que essa escala faz, né? Então, foi realmente uma mescla da parte de psicologia, educação, música e a área médica específica de autismo, né? Bom, Um pouquinho de cada. imagino que seja um processo meio que sem volta, né? Assim, porque a demanda por pessoas, a demanda das escolas, né? Assim, vai aumentando, né? Cada vez as pessoas com deficiência vão se apropriando mais desses espaços, né? Isso vai pressionando para que a gente vá se preparando, né? Para quem está lá na educação básica, educação infantil, se prepare e também para o processo de consolidação da educação musical, né? No ensino regular. Então, imagino que seja o início aí de um processo de impulsionamento aí de produção de conhecimento, né? De construção do conhecimento na área. Então, muito, muito bacana. Aproveitando aqui que a gente ainda está nessa pegada das produções, né, do mestrado, queria saber o que é que vocês colocaram lá na sessão, lá nas considerações finais, quando você vai escrever, sugestões para pesquisas futuras, né? Assim, o que é que, quais seriam os próximos passos ali? Inclusive, eu tive uma professora que falava assim, olha, tem pesquisador que coloca lá, assim, sugestões para que outras pessoas façam, né? Mas, na visão dela, é a pessoa que tem que... É um compromisso que você está assinando ali. Né? Olha, eu estou colocando aqui essas sugestões, mas eu que vou ter que cumprir essa agenda de pesquisa, né? Eu quero saber o que é que vocês entenderam, né? Assim, como perspectivas do desenvolvimento ali, de etapas futuras aí nesses objetos de pesquisa. Começando por... Vai que é tua, Thalita. Eu tô nas minhas referências aqui, porque eu tenho tudo anotado na parede. Eu vou tendo as ideias. Ela botou a cola, né? A minha dissertação toda, na verdade, está aqui colada, e pesquisas atuais. Mapa mental. É meu mapa mental. Então, na minha conclusão, na verdade, era mais continuar essa pesquisa e continuar acompanhando mais de perto o desenvolvimento dessas universidades e entrando em contato. Na verdade, eu acabei fazendo muita amizade com os professores dessas áreas de diversas universidades e conhecendo muita gente bacana. Então, assim, a gente sempre mantém contato e eu estou sempre observando e conversando com o pessoal, tentando me atualizar do que está acontecendo e realmente pressionando um pouco alguns setores para incentivar mais esse preparo, falando sobre o quão é importante o preparo desses profissionais. No Conservatório Pernambucano, por exemplo, eu estou sempre perturbando o pessoal da coordenação. Olha, vocês precisam preparar esses professores, porque está tudo em cima de mim e da Dani, porque só a gente atende todos os alunos com deficiência, então fica um pouco pesado. Então, são vários alunos e as instituições têm que preparar esses profissionais. Mas, antes disso, as universidades. Então, assim, além das instituições que eu trabalho, Conservatório e o UFPE, eu tenho entrado em contato com muitos professores das outras universidades e perguntando como é que está a situação e incentivando, olha, o UFRN já está lá na frente, já tem projeto de extensão na área, a sua universidade tem projeto de extensão na área, não tem, está na hora de criar, e assim, vai perturbando as pessoas. Só fazendo mexão, né? Fazendo mexão e escrevendo, e quando paro, tentar escrever um pouco sobre isso, quando não paro, tentar falar um pouco sobre isso nas palestras que eu dou. Então, é sempre destacar o quão é importante, por mais que na sua época da universidade você não tenha se preparado o suficiente, ainda há esperança, ainda há tempo. Então, o professor nunca para de estudar. Lançando as sementes, né? Aí ampliando ainda mais esse trabalho de formiguinha. Muito bem.
No meu caso, eu virei aqui em Natal, na verdade, no Brasil todo, né? Normalmente, quando os movimentos em favor de pessoas com deficiência são motivados por mães, né? O bicho pega, né? A coisa fica séria. Então, tem vários grupos no Brasil chamados Família Autismo, aí tem um grupo aqui em Natal chamado Mães Coruja, só para você ter ideia, né? O negócio é forte, quando você mexe com a família, a coisa é braba. Então, assim, eu me tornei como se fosse uma defensora, né? Do incentivo para que famílias participem ou se engajem dessa aprendizagem em música. Como Kalinka mencionou aí, a gente é muito confundido quando a gente parte para o universo de pessoa com deficiência e música, a gente é fatalmente confundido com musicoterapeuta. E uma das coisas que eu tento mostrar para as famílias é que o que a gente faz tem como reflexo, sim, bem-estar para toda a família, mas realmente é um processo de aprendizagem de uma linguagem nova, de uma área de conhecimento como a matemática, como as ciências, enfim, como outra coisa, tão importante quanto essas outras áreas, né? Então, que elas valorizem, que incentivem os filhos a tocarem instrumentos. Então, eu diria que hoje em dia o meu universo tem se ampliado para o ensino do piano. Eu estou saindo um pouco só do universo do ensino em grupo, de turmas, né? Que é mais ou menos o formato do Som Azul, para trabalhar com alunos com deficiência que queiram se engajar, enfim, em algum instrumento específico. Então, eu faço o trabalho de orientação lá na 4x4, de professores que recebem esses alunos que têm deficiência. Então, o autismo não está em segundo plano, mas eu já estou, como a Kalinka, tendo que abrir, porque a gente acaba se tornando o especialista, né? Digamos, quando se fala de educação especial, porque realmente há poucas pessoas engajadas em se aprofundar nessa temática. Então, a gente fica quase como como é o ditado, quem tem um olho, terra, como é? Terra de cego, quem tem um olho é rei. Pronto, então a gente sabe um pouquinho de nada, e esse pouquinho de nada que a gente sabe já se torna uma referência e a gente é capaz de ajudar outras pessoas, né? Então, eu estou tendo experiência de pegar crianças bem pequenas, exatamente nesse trabalho de estimulação ao piano, e pessoas adultas já com transtornos mentais, enfim, que me procuraram exatamente por saber que eu lidava com pessoas com deficiência. Então, me procuraram praticamente dizendo assim, eu quero estudar com você porque você me entende. Você sabe que eu tenho essa dificuldade, então você vai ser complacente, você vai me puxar da forma que eu preciso ser puxado, enfim, você vai me motivar para que eu consiga alcançar, mas você também sabe das minhas limitações, né? Você sabe até onde eu posso ir e como você pode me estimular para que eu alcance novos objetivos. Então, é esse tem sido o meu lema ultimamente, e que bom que as pessoas têm me procurado. Famílias também nos procuram, acredito que Kalinka também é muito solicitada, né? O pessoal, nem se deixasse, trazia você de Recife para dar aula de música, né? Nas casas aqui, porque as mães procuram Kalinka demais para aula domiciliar, enfim. Então, se tornou o reflexo mesmo da nossa atuação, né? Que bom que a gente tem, realmente, como eu digo, um pouquinho que a gente sabe, tem conseguido alcançar tantas pessoas, né? Bacana. E é engraçado que eu não falei muito, mas eu estou terminando a especialização em ABA, né, que é Análise do Comportamento Aplicada para Autismo e Deficiência Intelectual. Então, eu parto de observar o comportamento do aluno e as reações, o comportamento responsivo, né, quais os efeitos que determinadas ações causam na aprendizagem da pessoa, ou como o aluno chega e... Então, algumas pessoas acabam querendo me chamar para analisar o aluno. Eu não sou comportamentalista. Meu foco é educação musical. Então, ainda tem isso que confunde um pouco a minha área de estudo, mas é mais para poder entender esse universo mais ainda. Então, ainda tem essa questão. As pessoas ainda vêm me procurar para trabalhar como interventora ABA, né? Sim.
Bom, Kalen, que eu queria pegar um gancho aqui, surgiu a pergunta da Natália Fernandes, querendo saber se você tem algum monitor que ajuda ou se apenas você e outra professora dessa área da educação inclusiva lá no conservatório. Então, lá no conservatório sou só eu e a Dani. Vez ou outra aparece algum estagiário da universidade, mas é bem raro. Acho que a última que a gente recebeu, na verdade, ela estava fazendo musicoterapia e queria fazer a pesquisa dela na área como era atendido no conservatório. Mas eu e a Dani, a gente se divide. Então, eu atendo um grupo e a Dani atende outro. E juntas a gente atende os professores de lá. Mas é um trabalho sozinho em sala de aula com esses alunos. Sim. Olha só, a gente está quase caminhando para o fim, mas aí tem uma pergunta que é interessante, que é o seguinte. A gente vem falando muito sobre os projetos de extensão, né? Muito como referência do trabalho desenvolvido na Escola de Música, lá da UFRN, mas eu queria saber o que é que vocês observam de experiências em outras universidades, né? Assim, falando em termos de boas práticas, né? Ou experiências que vocês chamaram a atenção por algum motivo, eu queria que vocês pontuassem, né? Elencassem trouxessem aí algum exemplo, algo que vem à cabeça agora. Você tem conhecimento, Kalinka, de outros projetos em outras universidades? Então, tem o projeto, né, na UFPE, tem o Tom do Tom e tem o Probem do CAC, mas o Probem do CAC é mais focado para a saúde mental, então ele atende mais pessoas com transtornos do que com deficiências em si. Tem na UFC, a UFC tem a de Fortaleza e a de Sobral. Eles resolveram acrescentar na grade curricular da licenciatura a disciplina de musicoterapia. Então, para entender um pouco da área, o aluno não sai formado em musicoterapia, mas é para entender um pouco desse processo e entender um pouco como funciona a mente do aluno, né? Então, eu não conheço muitos projetos, não estou conseguindo acompanhar muito, eu acompanho mais as pesquisas de alguns professores, mas projeto tem a própria Lisbeth, ela até tem um projeto, mas ela atende mais a parte pedagógica, então acho que ela lida mais com crianças. Sim. O que vem para a gente são resultados de pesquisas, mas que não se tornaram projeto. Foram pesquisadores que atuaram em um tempo específico, a pesquisa se encerrou e aquele projeto se acabou. Mas não é como um projeto permanente como o que a gente tem aqui. Entendi. Por isso é o que eu digo, a gente é responsa. Ainda é um projeto que continua e dá bons frutos, assim. Acho que é por isso que é tão famosa assim, na área, né? Uhum. Sim. Imagino que seja muito na pegada das pesquisação, né? Dos relatos de experiência, né? No caso, seriam ações na mais época pontuais. que eu estava fazendo o levantamento de pesquisas, descobri que em Belém do Pará tem um projeto vinculado ao ensino de cordas, de instrumentos de corda. É um pouco diferente o recorte, né? Mas eles atendiam alunos no curso de extensão e direcionando para os projetos que eram essas orquestras juvenis, uma espécie de orquestra juvenis. Eu não me recordo como era exatamente o projeto, mas era inserir pessoas com deficiências dentro do universo das orquestras. Aí lá tinha um relato de instrumentos diversos, violino, violoncelo, acho que era violino e violoncelo, as oficinas. Então, esse talvez é o que eu estou me recordando aqui, que era um projeto permanente, porque estimulava o aluno a sair do curso técnico e migrar para o curso superior, que é o que a gente tem feito aqui, né, na UFRN também. Mas realmente não me lembro assim, de nenhum projeto com o impacto e com o recorte específico, né? Como a gente divide aqui na escola de música, recortado por deficiência. Não vejo isso em lugar nenhum. Sim. Olha, de repente, é uma inquietação aí, né?
provocada seria fazer, né, fazer um esforço em sistematizar, né? Fazer uma revisão mais Eu vejo muitos relatos de... Hum. Os relatos que eu vejo, assim, são alguns professores que tentaram iniciar, mas aí teve a universidade não deixou, por falta de verba, por falta de pessoal, então é isso. Olha só, surgiu uma pergunta do Maurício Slabão. Ele está tratando aqui da flexibilização curricular. Ele quer saber se vocês têm alguma observação sobre a flexibilização curricular necessária para a inclusão em alguns contextos, né, como o ensino superior, por exemplo, e se isso já acontece de forma satisfatória. Eu estou entendendo aqui que seria a flexibilização curricular para o aluno com deficiência que ingressa, né, nos cursos regulares. Imagino que seja nessa perspectiva. Deixa eu ler de novo a pergunta aqui para responder direitinho. Sim. Eu não acho que isso está acontecendo de forma satisfatória. Tanto é que o exemplo dos alunos, eu acho que Gessé, que foi o que se formou e já está atuando fora, deve ter compartilhado com vocês na live as dificuldades, né, enfim, que ele enfrentou no seu processo de formação. Então, tem dificuldades diversas, desde do simples ajuste de um material para leitura, né, como as avaliações que são aplicadas, os trabalhos de pesquisa. Não vejo que a equipe também do curso, apesar de várias ofertas enfim, do Sembraim para capacitar os professores, mas quando é lançada a proposta, a maior parte dos professores vou usar essa expressão, né? Faz de esquecido, eu não lembrei que tinha essa capacitação. Então, os professores que já estão atuando não querem parar um pouco os seus afazeres para entender como funciona esse universo. Então, isso reflete nas dificuldades que os alunos enfrentam. E a flexibilização, eu diria assim, na parte formal, eu diria até que pode ser que esteja acontecendo, como o Kalinka está dizendo, a migração, mudança de terminologia, mudança de conteúdos lá no papel. Mas na prática, a gente sabe que a coisa vai tá demorando, né? Já demora um tempo e vai continuar demorando exatamente por conta dessa, vou usar entre aspas, má vontade, né, institucional, de fazer com que a coisa realmente mude e aconteça e que realmente abra os portões dessa faculdade e entre a galera toda e que sejam observadas as potencialidades de cada um, não só as dificuldades, e que seja construído um currículo específico. A gente briga tanto na parte da educação básica, né, para que sejam elaborados planos de ensino individualizado. E no curso superior a gente não tem isso, né? Um plano de ensino em música específico para alguém que tenha uma necessidade específica, né? Então, só para dar um exemplo básico, assim, como a gente está longe disso. Na própria UFPE, a gente tem um laboratório de educação musical especial e inclusiva, que é o LEMEI, e ele já está há alguns meses parado. Então, era um laboratório que é específico para auxiliar esses alunos. E a gente tem, pelo menos, uns 4 alunos com deficiência visual na licenciatura em música. E, mesmo assim, eles têm que correr atrás, eles têm que pedindo ajuda um ou outro. Tem professor que não aceita, tem professor que não sabe dar aula para esse aluno e ele vem pedir ajuda para a gente. Então, nem todos os professores estão preparados. O diferente ainda causa muito estranhamento. Então, é uma adaptação. É uma pessoa que já chegou num certo topo, que é dar aula numa universidade, está lá durante anos e acha que aquele ainda não é um espaço para pessoas com deficiência. É um pouco preocupante a visão de um educador dessa forma. Então, até para criar a disciplina relacionada à inclusão educação musical especial e neurociência, por exemplo, a gente ainda tem um impacto, porque muitos professores não aceitam. Então,
ainda tem isso nas universidades. Sim. Então, já caminhando para o finzinho, pessoal, queria que vocês falassem, acho que alguns aspectos aí do que vocês estão trabalhando atualmente, né? Já foram pincelados, mas queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre as atividades que vocês vêm desenvolvendo atualmente, né? E aí a gente já caminha para a finalização, deixando desde já o convite para, de repente, um segundo momento, né? Existem outras vertentes aí de conversa, né, que a gente pode ir aprofundando, então, né, o espaço está aberto aqui para, né, caso tenha disponibilidade, né, caso Com certeza. queiram fazer, de repente, ampliar essa conversa, tá bom? Kalinka pode iniciar? Então, eu acabei me aprofundando um pouquinho no autismo através da análise do comportamento aplicada, né, para autismo e deficiência intelectual, mas atualmente eu estou trabalhando no Conservatório Pernambucano de Música e no Colégio de Aplicação da UFPE. Mas no Colégio de Aplicação, eu acho que eu só tenho um aluno com autismo. Então, tem alguns alunos lá que têm algumas características fora do padrão, mas não tem laudo, não tem um diagnóstico. Mas, basicamente, eu estou nessas duas instituições e, atualmente, pelo projeto, né, do ProBem do CAC, eu estou fazendo as lives toda sexta-feira conversando sobre autismo, né, as lives, conversando sobre autismo, que aí nisso eu falo um pouco sobre autismo em geral, educação musical para pessoa com autismo, e converso com algumas pessoas sobre a temática. E às vezes eu dou algumas palestras e mini cursos sobre o assunto. Acho que é basicamente isso. Liana? Bom, ultimamente eu estou só na gestão da 4x4. Depois que eu terminei a pós-graduação, veio o Nicolas. Não sei se alguns conhecem, outros ainda só por foto, né, do Facebook. Mas Nicolas já está no seu 11º mês, vai fazer um aninho mês que vem. Sempre passa rápido, né? Pois é, então passei a me dedicar realmente só à gestão da escola. Enfim, graças a Deus a escola está, né? Está no seu processo de avanço, chegando com um bom resultado assim, na sociedade, o pessoal tem nos procurado, só que fatalmente veio a pandemia e quebrou esse processo, né? Que a gente estava engajado em divulgar ainda mais, enfim, conquistar novos alunos, novos públicos, né? Apesar da gente ter um público bem diferenciado lá na escola, que contempla desde de pequenininho a idoso, mas algumas pessoas ainda rotulam as escolas de música como aula para criança, né? Então, a gente estava tentando furar esse bloqueio e mostrar que, na verdade, a gente quer atender o público adulto e idoso também. E aí, com o processo da pandemia, a gente teve que se readaptar nesse contexto virtual, então a gente passou a dar aulas online, então eu continuo dando aulas de piano para minha galerinha, né, meus alunos. Chegaram novos alunos, como eu falei, que me procuraram exatamente buscando esse entendimento, né? Uma pessoa com deficiência que buscou fazer aula de piano e sabia da minha experiência com pessoas, né, com autismo. Então, tem sido experiência diferente, porque eu realmente nunca tinha dado aula virtual, sempre presencial. Enfim, as aulas em grupo se desfizeram, passaram todas a ser aulas individuais, nesse novo contexto. Então, a jornada de horas aula, eu acredito que a Kalinka também está se desdobrando, né? Aumentou, fora os cuidados domésticos com os meninos e o suporte na parte pedagógica de Cecília, porque eu estou me vendo professora de alunos virtuais, estou me vendo mãe de um aluno que também está fazendo aula todo dia através do computador. Então, também está sendo uma experiência diferente, ter que acompanhar a Cecília e dar todo o suporte que ela precisa, né? Nessa empreitada aí virtual. Então, no momento é isso mesmo, tô mais momento mamãe. Tô mais mamãe, menos profissional, assim, no setor, no sentido de quantidade de horas, né, de dedicação, mas
A gente continua investindo para quem acompanha a nossa escola. Vou fazer o merchan, viu, Kalinka? Semana passada a gente está promovendo lives exatamente para conquistar mais pessoas e motivar pessoas que estejam em casa sem fazer nada e que queiram iniciar um curso artístico, né, uma atividade de arte, tanto em música, teatro e artes visuais. A gente está promovendo uma série de lives todo sábado às 15 horas lá no Instagram da 4x4. E eu já compartilhei também. Música, arte e cultura, tudo juntinho. E aí eu estou fazendo a apresentação lá. Então, semana passada foi a de piano, esse próximo sábado vão ser a galera de cordas dedilhadas, né? Violão, ukulele, guitarra, cavaquinho, contrabaixo, aí vai ser uma festa, tudo misturado. E no último sábado do mês vai ser a parte de canto da escola. Então, a equipe toda está envolvida, engajada, enfim, a gente tá nesse trabalho de produção também, né? Então, no momento, eu estou mais investindo na escola mesmo, e tentando melhorar, né, o visual da escola, enfim, conquistar mais pessoas. Achei interessante que ela iniciou assim, não, estou só na gestão da escola. Só. Você percebe, né, que a pessoa já é acostumada às multitarefas, né? Estou só na gestão agora, de boas, tranquilo. Pois é. Bom, gente, os contatos da Kalinka e da Liana estão na descrição do vídeo, né? Então, lá no Instagram vai ser @linkacordeiro, Linka KA, né, no caso, não. E o da Liana é Liana Gomes Monteiro, e aí o perfil também da escola 4x4 que ela já colocou, certo? Pessoal, agradeço demais pela disponibilidade de vocês. Acho que foi um momento muito enriquecedor, sabe? Assim, muito inspirador, sobretudo para a gente pensar em pesquisas que sejam aplicadas, né? Assim, que tenham um caráter mais aplicado. E na área da educação musical, inclusive, né? Na área da inclusão, de modo geral, creio que seja uma característica muito cara, realmente muito necessária, né? A ampliação, né? A consolidação de uma cultura inclusiva, né? E é o processo assim de fazer valer que a implementação dessas políticas dê conta, né, do que está lá disposto nos marcos regulatórios, né, nas leis. E aí é o desafio, aí que o bicho pega, né? Mas esse trabalho de formiguinha, né? E aí nessa consolidação dessa cultura, né? E parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, né? Pelos trabalhos que vocês desenvolvem. Tenho certeza que foi um momento muito enriquecedor para o pessoal que vem acompanhando. E aí quero fazer um merchan da sexta-feira, do que teremos na sexta. Sexta-feira faremos uma conversa com a professora Elke, ela da Escola de Música, na perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência física no mercado de trabalho. Então vai ser também uma conversa muito enriquecedora, tenho certeza. Também às 21h30, né? Então, desde já convidamos a todos e todas para estarem conosco. A conversa hoje rendeu bastante, né? Já estamos aí quase 1h30 de live. O povo não pode dormir. Imagina. Só. Agradeço demais, tá, pessoal? Desejo uma boa noite a todos e todas. E fiquemos em casa, se possível, né? Todos com saúde. E até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, Davi. Um grande abraço para todos que acompanharam a live aí. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, pessoal. Até logo, pessoal.